Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por esse tempo de louvor, tempo abençoado, de oferecermos a Deus nosso louvor e a nossa gratidão. Glória a Deus, podeis assentar, queridos. Vamos ler a palavra de Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo também 1. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo também 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém. Até o versículo de número 5. E aproveito a oportunidade para indicar aos irmãos que leiam todo o capítulo 1. O tempo aqui não permite, né? O tempo é curto, mas que você possa depois, com o tempo, depois da mensagem de hoje, ler todo o capítulo 1 da Epístola de Pedro. Nós vamos tomar esse capítulo por base hoje para nós falarmos sobre o golpe da fé em milagres e prosperidade. Aquela fé que acredita nos milagres, aquela fé que acredita na prosperidade, ela geralmente é muito bem-vinda. Nunca alguém imagina que isso pode ser um golpe. Eu quero convidá-los para nós meditarmos sobre isso. Então, inicialmente, nós sabemos que a grande maioria dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, maioria absoluta, pegarmos todas as partes que são ensinos, doutrinas, elas são advertências contra golpes. A maioria dos ensinamentos. Por que será que Jesus se ocupou tanto em nos alertar contra golpes? Os apóstolos foram usados pelo Espírito Santo para nos alertar contra golpes, contra enganos, contra o falso, sendo que a gente não percebe que a gente corre tanto risco assim. Difícil alguém perceber que há golpes na parte espiritual. Nós tomamos cuidado com golpes nas coisas visíveis do dia a dia. O engano, o roubo, a desconfiança, ela é reinante. Mas quando se trata de assuntos eternos, nós não pensamos nisso. Então, tendo em mente que Jesus se ocupou de nos alertar tanto, os apóstolos também, nós deveríamos pensar que existe um porquê. E sempre, quando se fala dessas advertências, o aviso ele fica mais solene, mais intenso quando se fala nos últimos dias, que é o tempo em que estamos vivendo. Nós sabemos que um golpe, para que ele aconteça, é necessário que haja mercado, que haja interessados. Ninguém vai dar um golpe oferecendo uma coisa que ninguém se interessa por ela. Tem que ser uma coisa que existe muita gente interessada. Aí o golpe se faz presente, por quê? Porque tem mercado para ele, existe algo, né? A segunda parte do golpe é oferecer vantagens. Todo golpe, ele oferece vantagens. Preço bom, condição boa, sacrifício. Lembra lá no Éden, o diabo, quando abordou Adão e Eva? Falou, o que foi que Deus disse? Aí Adão e Eva disse, olha, Deus disse assim, ele ofereceu mais. O casal explicou para a serpente que eles não podiam alguma coisa. E o inimigo falou, não é bem assim. Aqui vocês são de Deus. Na minha proposta, vocês serão deuses. Ele ofereceu mais. E tudo que eles tinham que fazer era muito simples. Era desobedecer a ordem e comer do fruto que dava conhecimento do bem e do mal. Era um golpe na humanidade.
pecado, a síndrome de Lúcifer entraria na humanidade, trazendo a morte para sempre, a descendência de Adão. Mas Adão não percebeu o golpe, embora ele foi advertido por Deus, dizendo: olha, não faças tal. Então o golpe, ele sempre caminha por isso, por esse caminho. Ele oferece uma grande vantagem, por um bom preço, e ele sempre oferece algo bom, mas o golpe nunca dá nada, é só oferta. O diabo nunca deu camisa para ninguém. É um golpe, ele é o matador. Jesus falou que ele veio para matar, roubar e destruir. E embora ele não se apresente assim, é isso que ele é, e é Jesus quem disse que ele é assim. O golpe também ele se faz necessário onde existe algo de valor a ser roubado. Nenhum golpista se interessa por pessoas que não têm nada para se tirar dele. Essa pessoa não vai sofrer golpe. A pessoa que vai fazer o golpe, ela precisa ver alguma coisa de valor para que ela possa aplicar o golpe. Então, um golpe, quando ele dá certo, a pessoa que sofreu o golpe, quando ele abrir os olhos, é tarde demais. Ele foi vítima, ele perdeu. Ele não conseguiu perceber o golpe enquanto ele estava em andamento. Se ele perceber, então o golpista perde e tudo que ele tem é mantido. Ele não perde isso. Quem me entendeu, diga amém. Muito bem. Vamos pensar agora, a partir desse texto, que Pedro está nos avisando de um grande perigo que a gente corre quanto às riquezas de Deus, já preparada para nós antes da nossa existência. Só recordando rapidamente, na quarta-feira nós lemos aqui 2 textos, um de Hebreus e outro de 2 Coríntios, onde esses textos, Paulo principalmente em Coríntios, ele fala que o Espírito Santo de Deus, ele habita no cristão, e ele conduz o cristão a um relacionamento com Deus num nível diferente do relacionamento que a gente tem no mundo. Paulo vai dizer assim, olha, a nossa alma é imortal, portanto, a nossa alma não se interessa muito pelas coisas perecíveis, ela não se alimenta disso. Nosso corpo sim, nossa carne sim, nossa alma não. Nossa alma, ela está atenta às coisas que não se veem, embora isso para o mundo pareça loucura. É quando ele diz que o homem natural não entende isso e a gente parece doido para eles. Por quê? Porque eles não têm o Espírito que habita em nós. Então o Espírito Santo que habita no cristão, por ele ser imortal e invisível, ele revela as coisas invisíveis de Deus para o cristão. E o cristão se relaciona com Deus neste relacionamento longe dos olhos. E Jesus explicou várias vezes, dizendo, olha, o mundo não pode receber o Espírito. O mundo nem vai saber que o Espírito Santo existe. Porque eles rejeitaram Jesus, rejeitaram o Espírito, e por eles não terem o Espírito, eles não receberão essas revelações. E eles não conseguirão se relacionar com o invisível. O mundo vai viver sempre dependendo dos olhos, dos fatos, das coisas que acontecem. O cristão não. Tanto é que lá em Hebreus 11:3 diz assim, olha, fé é a certeza das coisas. E nós aprendemos aqui que coisas é o que existe. Coisas, o dicionário diz que é objeto. E objeto é tudo que pode ser captado pelo sentido, é algo real. E está dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Fatos. Fato é algo existente. Fato não é teoria, fato não é energia, fato é fato. Fato é um acontecido, é um feito. Convicção de acontecidos, porém, que não se veem. Isso é fé. No capítulo de 2 Coríntios, Paulo está dizendo que o Espírito Santo revela isso ao cristão, o que leva o cristão a crer, a se relacionar com coisas que ele espera, que elas não existem ainda, e que com fatos que ele acredita,
embora ele não possa ver. E por quê? Porque a alma dele é imortal, o espírito que habita nele é imortal, ele veio de Deus e tudo isso é invisível, nada disso é possível aos olhos. Isso leva o cristão a se relacionar com Deus num nível longe da religião, da ciência, que é a comprovação de fatos. Só é tido como ciência aquilo que pode ser comprovado aos olhos, que pode ser explicado naturalmente. Quem está me entendendo, diga amém. Muito bem. Sabendo isso, nós vamos ver que esse confuso mercado dos milagres faz um inferno na vida das pessoas, inclusive de cristãos. Porque quando há milagre, o paganismo se dobra. E o cristianismo, às vezes. Esse confuso mercado dos milagres, o cristão ele é advertido por Jesus e pela palavra que ele não se dobra diante dos milagres, pode ser golpe. Quem não conhece a história de Moisés, que chegou lá no Egito, diante de Faraó, e operou os primeiros milagres, e quando ele operou, os magos do Egito também operou. Quem sabe disso? Diga amém. Olha só, o Espírito de Deus usou Moisés. Que Espírito que usou os magos? Fizeram igualzinho. Tem mais de um Deus? O Espírito Santo usou eles? Não, existe espíritos malignos, imundos, embustes de toda sorte, que operam coisas encantadoras, milagrosas, que não se explicam racionalmente, e nem por isso são de Deus. Eles fizeram milagres igual Moisés. Mas chegou um ponto que eles, mesmo os próprios magos, falaram assim, olha, isso daí é o dedo de Deus, a gente não consegue fazer isso não. E eles foram vencidos. Mas num primeiro momento você vai ver todo tipo de embuste, de encantamento nesse confuso mercado dos milagres. Então, queridos, vamos definir milagre como um feito, um ocorrido que não se explica naturalmente. O que é milagre? É alguma coisa que aconteceu, de fato, é um ocorrido, que não pode ser naturalmente explicado ou entendido. Não é como 2 e 2 são 4. Não, é um milagre. A explicação não está na razão, não está na lógica, não está na compreensão humana. Por isso nós chamamos de milagre. Isso é um milagre. Entendendo que isso é um milagre, nós entendemos que todos os atos de Deus, se é de Deus, portanto é divino, grandes ou pequenos, reconhecidos ou não. Todo ato de Deus é divino. Se divino, milagroso. Deus não pode ser explicado à luz da razão. Deus não pode ser entendido matematicamente. O próprio Paulo explicou para os irmãos de Corinto, dizendo, olha, o homem natural, ele não pode entender as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. E eles não têm o Espírito, portanto, as coisas espirituais para eles é loucura. Então, todo feito de Deus, ele é um milagre, porque ele é divino, e ele pode ser grande ou pequeno, ele pode ser reconhecido ou não, ele é um milagre. E nós vivemos num tempo que nenhum milagre é suficiente para o homem reconhecer que os feitos de Deus são milagrosos. Parece que hoje em dia, e desde sempre, mas agora muito mais, o ser humano, ele é um eterno necessitado de milagres. Ele esquece que ele é um milagre vivo, porque todos os feitos de Deus são divinos, portanto a vida é o milagre da vida. Ao nascer, nós nascemos por um milagre. A corrida pelo nascimento, depois da fecundação, é um milagre. 1 em milhões.
Depois, permanecer vivo é um milagre a cada instante. Se você ler o Salmo 139, você vai ver que a vida é um milagre todos os dias. Nós recebemos de Deus hoje o milagre de estar vivo. Sabe por que nós não percebemos que é um milagre? Porque nada complicou. Se alguma coisa tivesse complicado, nós estaríamos orando: eu preciso de um milagre. Mas como tudo deu certo, os milagres se processaram naturalmente, e eles são feitos por Deus, porque nós vivemos por um milagre, precisamos de milagre para viver, e até o último momento que nós respirarmos nessa vida, nós seremos um milagre vivo. Mas a gente vai pensar no mercado do milagre quando alguma coisa complicar, quando alguma coisa doer, quando alguma coisa não funcionar, quando alguma coisa quebrar. Aí a gente vai lembrar daquela canção: eu preciso de um milagre. Mas na verdade, o milagre ele se processa o tempo todo, desde a nossa origem, fecundação, reprodução, até o fim. E não somente somos e precisamos de um milagre, mas nós também vivemos situações que elas se complicam a cada dia. Vivemos num mundo onde tudo acontece, onde os problemas surgem, onde as dificuldades se apresentam, as doenças, de toda sorte. Os irmãos sabem do que eu estou falando. E toda vez que você se encontra diante de uma situação que humanamente não tem solução, que sozinho não se resolve, você precisa de um milagre. Se você está vivendo uma situação que humanamente não tem solução, você sozinho não sabe resolver, e você sabe que ela sozinha não se resolverá. Então, o que acontece nessa hora? Agora a gente diz: agora é só Deus. Agora a gente precisa de um milagre. No paganismo, fora do cristianismo, que desconhece as revelações do Espírito Santo de Deus desde a eternidade, então eles não acreditam que existe um Deus que trabalha desde a eternidade passada por aqueles que nele espera. Foi a nossa palavra de quarta-feira. O Espírito Santo de Deus revela para o cristão que antes dos nossos problemas surgirem, de qualquer natureza, Deus já viu tudo isso, já pensou nisso tudo, já trabalhou a respeito, já deu a solução, e não existe uma só situação que o povo de Deus venha viver que Deus não tenha visto ela, pensado nela e resolvido ela. O mundo não sabe disso, mas o cristão sabe. Pelo menos está revelado, ele deveria saber. Como disse Pedro aqui no texto em que nós lemos nesse capítulo, que desde a eternidade, antes da criação do mundo, para a nossa glória, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna, Deus de antemão preparou tudo, mas só revelou agora no fim. O fim que fala aqui foi de Jesus para cá, que é o tempo da graça, é o tempo final, para a nossa honra e glória. Não tinha chegado o tempo. Então, no paganismo, eles, por não entenderem assim, eles entendem que um milagre é o que eles mais querem. Eles vão dizer assim: ó, dá-me um milagre e serás o meu Deus. Dá-me um milagre e você terá a minha vida, a minha fidelidade, o meu testemunho, o meu depoimento. Te servirei para sempre. Em troca do quê? Em troca de um milagre. É assim que é no paganismo. Você vai ver nas religiões pagãs que as pessoas canonizadas, com o depoimento de 2, 3 pessoas dizendo que ela operou um milagre, ela ganha a partir daquele momento milhares de fiéis. Quem sabe o que eu estou dizendo? Diga amém. Aí por que ela virou santa? Por que ela é adorada? Porque tem 2 pessoas dizendo, ou 3 pessoas dizendo que ela fez um milagre. Fez um milagre? Se ela fez um milagre, é o que a gente queria. Você é o meu Deus. Eu acredito em você. Você
fez uma coisa que eu não consigo entender com a minha mente, então você é o meu Deus. Mas quem operou esse milagre? Foi o Espírito que estava na vida de Moisés ou o Espírito que estava na vida dos magos? Quem? A quem esse milagre vai dar honra e glória? Até o cristão, quando chega no momento em que a dor é dele, o problema é dele, a dificuldade é dele, ele diz assim: não, agora Deus vai fazer um milagre. E se Deus não fizer o milagre, se ele não entender o milagre como todo mundo entende, que é a solução do problema de uma forma não explicada naturalmente, ele fica confuso. Às vezes por temor, ele não abre a sua boca, mas ele fica perdido na sua teologia, no seu relacionamento. Ele não entende por que Deus não o socorre. Se ele é tão poderoso, se ele me ama tanto, se ele pensou em mim o tempo todo antes da fundação do mundo, por quê? O texto de hoje explica um pouco disso. Para a gente nunca mais se frustrar com Deus nas demais e nas mais variadas circunstâncias da vida que nos vêm. Você sabia que a maioria das pessoas que foram curadas por Jesus não o seguiram? Que a grande maioria das pessoas que receberam milagres de Jesus não o professaram como seu Senhor e Salvador, e a maioria delas estava lá na cruz gritando: crucificam. Mas elas foram abençoadas com um milagre. E a pessoa que é atingida pelo golpe do milagre ou da prosperidade, porque o judeu também acreditava, que como todo mundo acredita até hoje, uma vez próspero de Deus, uma vez que Deus fez milagres, se Ele chegou a fazer um milagre na sua vida, então você está muito melhor do que muita gente que não recebeu um milagre, portanto você está dentro. Não, a grande maioria que recebeu o milagre de Deus pereceu. Isso não foi só no Novo Testamento, não, no Antigo Testamento também. A maioria daquelas pessoas que recebeu o milagre de sair do Egito, o milagre do Mar Vermelho, o milagre do maná, o milagre da água da rocha, o milagre das roupas que não envelheceram, Deus matou a maioria deles no deserto. E cada um deles tinha no seu currículo, ou na sua história de vida, ou na sua biografia, milagres que eles poderiam contar. Eu estava lá, eu vi, eu passei, eu sou prova. Adão fora do Éden podia dizer: eu vi Deus. Eva também. Ele poderia dizer: eu estava no Éden, eu falava com ele. Mas e aí? Caiu no golpe. Embora tivesse esses milagres. Quem está me entendendo, diga amém. Isso faz sentido porque Jesus nos alertou tanto. Olha o perigo. E se você não percebeu o perigo, você vai perceber na escrita de Pedro. Nós temos muito a perder. Nós temos muito que o inimigo quer roubar. Embora muita gente não sabe que ele é portador dessa herança de riqueza insondável, que é dele por Cristo Jesus, que amou ele antes dos seus problemas. E embora Deus tenha feito tudo isso, nós estamos na fila dos milagres, às vezes bravos com Deus. Porque os milagres não aconteceram do jeito que a gente quer, como o mundo desenha, como o mundo espera no paganismo. E a Bíblia vai nos revelar que se Deus nos curar e não nos salvar, Ele nos fez mais mal do que bem. Se Deus apenas fizer milagres na minha vida, mas não me salvar com o milagre da salvação, Ele me fez mais mal do que bem, Ele não foi bom para mim. Por isso Deus não se presta a isso.
Quando Pedro diz assim, olha, aos eleitos, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, ele começa a dizer que ele está dizendo aos eleitos. Ele não está falando aqui com gente que não sabe o que ele está dizendo. Como mesmo que Paulo, ele está dizendo, eu estou falando a experimentados, eu estou falando a maduros, eu estou falando com gente que se relaciona com o invisível, gente que tem experiência com Deus. É com vocês que eu quero falar. O mundo não vai entender isso. Ele está falando com os eleitos, que é gerado duas vezes. Foi gerado uma vez do ventre, e essa geração inicial, ela vai do nascimento ao falecimento, mas nesse processo de vida, essas pessoas foram geradas de novo, por isso são chamadas de eleitos. Nasceu dentro dessa vida mortal uma vida imortal, chamada vida espiritual. Eu quero falar com vocês. Vocês têm uma compreensão que quem não foi nascido de novo não tem. Vocês têm uma visão que quem não foi nascido de novo não tem. Gerados de novo para quê? Para uma viva esperança. Esses eleitos aqui não é o pessoal da esperança, é a última que morre. Não é o pessoal que diz assim, olha, agora acabou, chegou a morte, não tem mais jeito. Não, foram gerados de novo para uma viva esperança. Agora a esperança não morre no final. Ela é eterna, ela é para sempre. No versículo 4 ele diz, nós fomos gerados de novo para quê? Para uma herança incorruptível. Projeta aí, por favor. Para uma herança incorruptível, ou seja, algo imarcessível, ou seja, que não se deteriora. De quem que é essa herança? Olha o final do versículo. Está reservada para nós no céu. Nós é nós. Quem me entendeu, diga amém. Está falando de mim, de você. Que fomos gerados de novo pela fé, pela esperança, pela palavra. Nós somos gerados para uma esperança que não morre, né? Fomos gerados, regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Fomos regenerados para quê? Para uma esperança incorruptível, reservada para nós no céu. Que honra! Como é que Deus pensou em nós de uma forma inacreditável, insondável. O versículo 5 diz assim, que sois guardados. Nós quem? Nós que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Olha o versículo. Presta atenção nos detalhes. Preparada para revelar-se no último tempo. Fé para a salvação. Tem muita gente que tem fé para tudo, menos para ser salvo. Tem fé para milagre, tem fé para prosperidade, tem fé para ir, tem fé para acordar, tem fé para dormir. Ah, a minha fé caiu no golpe da fé. Crê em tudo. Ele está feliz com a fé dele. Tem fé na sua fé. Ele pode perceber que ele tem fé. Mas a fé que Pedro está dizendo é uma fé que ela foi dada por Deus, foi preparada por Ele antes da fundação do mundo, e a fé que Ele está dizendo não é essa aí não, é a fé que te conduz à salvação, fé para ser salvo. Porque se nós não tivermos fé para ser salvo, o restante da fé não te levará a lugar nenhum. Você caiu no golpe da fé. Viveu a vida toda confiando na sua fé, confiando nos milagres que recebeu, na prosperidade que você teve. E nunca parou para pensar que a fé que veio de Deus como um dom, que nos dá direito à eternidade e às coisas celestiais, é a fé para a salvação. Essa é a mais importante. É essa que o golpista quer roubar. A outra é dele. Quem me entendeu, diga amém. Como eu estou falando que a fé dos demônios? Demônios também creem em Deus. Jesus revelou isso para nós. Jesus falou que os demônios creem, mas morrem de medo, estremecem, não obedecem, mas creem.
Imagina que um demônio duvida que Deus existe. Tem ser humano que duvida, mas demônio não duvida não. Eles foram expulsos do céu de Deus e eles sabem que Deus existe. Essa outra fé, que não leva à obediência, que não leva à sujeição, que não leva à fidelidade, que não leva ao compromisso, é um golpe. Sabe o que é golpe? É a pessoa pensar que tem tudo e no fim ela não tem nada. É alguém que está com um dinheiro falso. Ele pensa que ele tem algum valor e ele não tem nada. É a pessoa que está com uma joia falsa. Ele pensa que ele tem alguma coisa e ele não tem nada. É a pessoa que está no caminho falso. Ele pensa que ele está indo para um lugar bom e ele não está indo para lugar nenhum. Era um golpe. Por isso que Jesus advertiu tanto. Por isso que o Espírito Santo usou tantos escritores para abrir os nossos olhos, dizendo: olha, não cai no conto do milagre, da fé, da prosperidade. Porque é uma área que a humanidade é tão carente, as pessoas gostam tanto de milagres, elas precisam tanto de milagres, que há mercado para o falso. Isso vende. Muitos querem. As pessoas querem demais essas coisas que eles podem chamar de milagres. E aqui diz que não, nós fomos chamados para uma herança incorruptível, preparada por Deus, nós que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Que fé? Para a salvação preparada a revelar nos últimos tempos. Aí o versículo 6 diz: nisso exultais. Se você tem essa fé, então se alegra. Se você tem essa fé que te conduz a Deus, a fé que te leva para a salvação, então você deve se alegrar, embora, olha o versículo 6 aí, ó, projetado para a gente entender. Nisso exultais, embora no presente tempo sejais contristados por várias provações. Quer dizer que quem tem o dom da fé para a salvação, ele ainda tem provações, tem tristezas, tem problemas. Eles não têm todos os milagres? Não. Eles estão exultando e Pedro está revelando aí, embora você esteja passando por problemas, doente, lutas, inimigo, dificuldades, enfrentamentos. Faz parte, igual todo mundo. As pessoas que estão em busca de um milagre, dizendo: dá-me um milagre e serás o meu Deus, dá-me um milagre e terás a minha fidelidade. O cristão não, ele não cai nesse golpe do mais fácil, do prontinho, que não custa nada. Lembra do diabo falando para Jesus: está com fome? Transforma pedra em pão, pronto. Você está sem nada? Me adora aqui rapidinho, dobra o joelho aí e diz: tu és o meu Deus e eu te dou os reinos do mundo. Olha que facinho. Ao golpe. Ele tinha mundo para dar para alguém? Ele criou alguma coisa? Alguma vez ele conquistou alguma coisa? Alguma vez? Se até a chave do inferno e da morte é de Jesus, está na mão de Jesus. Mas quando ele vê o cristão vivendo situações de risco, necessidades, Pedro diz: vocês vão estar tristes, passando por lutas, por problemas, por enfrentamentos, nos relacionamentos, no trabalho, indo, a vida normal. Falou: embora tudo isso, vocês têm que exultar a Deus por causa da fé para a salvação. Você sabe o valor dela? Se você a tem? Versículo 7 ele diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então muito cristão não sabe, ele desiste da fé, ele abandona a fé, ele troca a fé por besteiras na vida, porque ele nunca teve a menor ideia de quanto vale isso. Sabe quem sabe o valor disso? O inimigo, o golpista. Enquanto a maioria das pessoas pensa que o diabo quer roubar a sua carteira, eles desconhecem que ele quer roubar a sua eternidade, a sua salvação.
carteira, se for preciso, ele até te dá outra, ou pelo menos oferece. E muita gente enriquecida pelo diabo. Quem está me entendendo, diga amém. E eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Ele falou para Jesus: isso aqui, esses reinos do mundo é meu. Eu dou para quem eu quiser. Ele não falou que é meu, ele falou: me foi entregue. Sabe quem entregou para ele? Adão. Porque Deus nunca deu os reinos para o diabo. Deus deu os reinos para Adão. Falou: governe a terra é tua. Domine ela, sujeite e governe. O inimigo, o Adão que caiu no golpe do inimigo, entregou para ele. Ele disse para Jesus: isso aqui me foi entregue. O camarada que era governante aqui, que reinava com tudo isso aqui, deu isso aqui para mim. Se você quiser, eu dou para você. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o valor da nossa fé, queridos, não é negociável. Ele compara o valor da fé com o valor do ouro que é provado no fogo. Dos metais, o fogo destrói quase tudo. Por que o ouro é caro? Porque ele não é destruído pelo fogo. É o mais nobre dos metais. E na comparação de Pedro, ele diz: a nossa fé tem um valor incalculável. Porque é com essa fé que você recebeu de Deus, que é a fé para a salvação, que você vai viver, se relacionar com Deus e herdar todas as coisas que Ele já fez pensando em você. Não foi para Ele, para nós. O versículo 8 diz: essa fé que você tem é que te leva a relacionar com Jesus, que você não viu. Olha o versículo 8: a quem não havendo visto, amais, e no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então você, cristão, que nunca viu Jesus como eu nunca vi, e pode confirmar no seu coração que você o ama. Como que eu vou amar uma pessoa que eu nunca vi? Esse relacionamento, ele se dá longe dos olhos. O Espírito Santo de Deus, que é invisível, habitou em nós e nos convenceu que Jesus nos amou, nos aceitou e que nós devemos entregar a nossa vida e amá-lo, corresponder. Quando este relacionamento do Espírito com o nosso Espírito se dá, você se acha amando de coração a Jesus. Como é que você ama alguém que você nunca viu? O Espírito Santo te convence. Veja que é uma vida que tem fala, ouvir, relacionar, entender, ser amado, amar, e tudo isso longe dos olhos. Teve um dia uma apresentação formal, uma imagem, não, longe dos olhos, é coisa espiritual. Fatos que não se veem, mas é fato, é uma realidade. E ele diz assim: olha, a vossa fé que te leva a relacionar-se em amor com Jesus, a qual você não vê, se você tem isso, você não sabe o valor dessa fé. Você não vê e ama, e embora você não vê agora, você crê e exulta com alegria indizível. Uma alegria que você não consegue traduzir ela em palavras, indizível, que não dá para dizer. Só experimentar, só viver. Esta fé, ela vai até a nossa salvação. Olha o versículo 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação. Quando nós chegarmos no céu definitivamente salvos, nós não vamos precisar mais de fé, porque fé é crer sem ver. Aí nós vamos ver. Então veja que a fé não é um voo cego no escuro. Não, a fé é acreditar naquilo que você vai ver um dia. A incredulidade é crer no que você vê e você nunca mais verá nada daquilo que Deus preparou. É viver em função daquilo que é perceptível.
está no alcance dos olhos. A prosperidade do mundo material, as coisas materiais, o golpe dos milagres. Por que Deus não faz tantos milagres hoje? Ele diminuiu o poder? As pessoas não precisam de milagre? Não, é que os milagres levam as pessoas para longe de Deus. Quem sabia disso? Diga amém. Os milagres não levam a pessoa a adorar a Deus? Não, leva elas a adorarem o milagre. Por que vocês acham que a maioria das igrejas golpistas, elas não falam muito de Deus, só falam de milagre? Porque quando um milagre acontece, a última pessoa que recebe honra é Deus, o que operou o milagre, quando é Ele que opera. O que se projeta é a igreja, é o método, é o local, é o endereço. Diga para o mundo que tem um lugar que faz milagre e vê se todo mundo não vai para lá. Dá o endereço onde os milagres acontecem comprovadamente para ver o que acontece. Se muita gente que se diz de Deus não corre para lá, porque ele não tem fé em Deus, ele tem fé no milagre. Pedro disse, não, você vai estar na prova, na luta, e isso não muda nada. Isso não mudou na vida das pessoas que creram. As pessoas que venceram no Antigo Testamento, os que atravessaram o Mar Vermelho e não morreram, quando chegou as dificuldades, eles não diminuíram na fé. Eles não tinham fé no milagre, não, eles tinham fé em Deus. Era um chamado. Jesus, quando as coisas deu errado para Jesus, que ele foi parar na cruz e chorou, e seu suor ficou em gotas de sangue, ele não desistiu da sua fé, da sua fidelidade. Nem os discípulos, quando morreram, todos eles. Pedro diz, a vossa fé, ela vai ser indispensável na vossa vida, desde que vocês nasceram, viveram e querem viver para sempre, vocês precisam dela. A fé para a salvação, ela para viver e ela para continuar na vida para sempre. Mas na caminhada tem os golpes, exatamente para que a sua fé não esteja em Deus, para que ela vá em alguma coisa menor do que Deus. E a grande maioria das pessoas hoje, a fé deles não estão mais em Deus. Ficam até meio perdidos, porque elas acham que Deus deveria ter feito, não tem explicação. Bom, o texto é longo, queridos, e eu quero simplesmente passar com vocês por eles, para vocês verem como é importante isso para a nossa vida. Então, no versículo 6, ele diz que nós exultamos no 7, porque ela é valiosíssima, ela é comparada com o ouro em relação aos outros metais, e essa fé nos leva a relacionar com Deus, independente da circunstância, independente dos olhos. Nós recebemos essa fé, ela é dom de Deus, ela é preciosíssima. Deus já preparou ela para nós, para nos revelar as coisas que Ele já fez. Se Deus não tivesse dado o Espírito Santo e essa fé, nós estaríamos tapados para as coisas espirituais. Nós viveríamos como vive um pagão qualquer, dependendo dos olhos e das coisas do dia a dia. E essa fé ela tem que estar conosco até o dia da nossa salvação. Circunstância nenhuma, nós podemos abrir mão dela. Aí no versículo de número 13, vou pular para o 13, diz assim, olha: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Está dizendo assim, olha, vocês que têm fé, espere inteiramente na graça que está sendo trazida. Queridos, nós precisaríamos de muito tempo para entender as riquezas que a graça de Jesus está sendo trazida a cada tempo. Deus havia prometido lá no passado que Ele enviaria Jesus. Chegou o tempo, Ele chegou. Depois Ele prometeu o Espírito Santo. Chegou o tempo, Ele chegou. Tudo está sendo revelado gradativamente. Falou, espere na graça. Ela está sendo trazida, de acordo com as promessas, de acordo com o tempo. As coisas de Deus estão chegando. Chegará o tempo que nós estaremos de posse da eternidade, da glória, das riquezas. Tudo isso está sendo trazido gradativamente. Está chegando. Esperar inteiramente na graça. Ou seja, a graça é aquilo que basta. Espere nela.
É a graça de Deus. Ele já providenciou tudo por sua graça, e isso vai chegando a cada um no seu tempo, já preparado por Deus antes da fundação do mundo. Versículo 17 diz: temos que ter temor no tempo da nossa peregrinação. Finalzinho do versículo 17 diz que nós devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Então, nós que estamos vivendo o tempo da nossa peregrinação, nós temos que nos portar com temor, temor de Deus. Nós somos portadores de uma fortuna incalculável. Onde tem valor, tem alguém querendo roubar. Onde tem valores, tem alguém querendo dar um golpe. Onde tem valores, tem alguém querendo enganar. Ele está dizendo: você que tem essa fé para a salvação, que é mais preciosa do que o ouro provado no fogo, você tem motivos para exultar, porque com essa fé você vai tomar posse das coisas que Deus preparou para você antes que o mundo fosse criado. O que eu faço? Espere inteiramente na graça. Espere inteiramente na graça, sabendo o que eu tenho que saber? Versículo 18: que você não foi comprado com ouro e com prata, que você foi comprado com o sangue de Jesus. Versículo 19: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado a nós nos últimos tempos, por amor de nós, e que por meio dele tendes fé em Deus. Olha, por meio deste sangue nós temos fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Não pode estar no milagre, não pode estar na igreja, não pode estar na religião, não pode estar nos homens. Essa fé tem que estar em Deus. Essa fé vai fazer você consciente de que você é herdeiro de toda essa glória celestial, e você sabe muito bem que durante o tempo da sua peregrinação você tem que ter temor, porque você não foi comprado com dinheirinho. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Quem sabe disso? Diga amém. O que é ser comprado com o sangue de Jesus? Jesus não morreria pelo sol, nem pela estrela. Quanto vale o sol? Quanto vale uma estrela? Quanto vale o universo? Se pudesse ser avaliado em dinheiro, quanto vale a terra? Nós sabemos quanto vale um terreno. Quanto será que vale a terra toda? E o universo? E uma estrela? A gente perde a noção de valor. Mas eu sei que Jesus nunca morreu por nada deles. O grande Criador do universo, que fez tudo com o poder da tua palavra, nunca deu a sua vida por uma estrela, por várias estrelas, nem pela terra que ele vai reconstruir. Mas quando o assunto é minha vida e sua vida, ele derramou seu sangue por nós. E Pedro falou assim: você sabe quanto você custa? Você sabe qual foi o preço da negociação para você ser regenerado? Ah, nós fomos regenerados pela graça. Isso é de graça, porque foi pela graça, então é de graça. Mas e para Deus, quanto custou? Então fique sabendo que a sua fé, que o seu nome no livro da vida, que gerar você de novo, custou o sangue de Jesus. Os demônios, quando pecaram, não tiveram acesso ao sangue de Jesus. Eles não têm essa fortuna, eles não têm essa riqueza, eles não têm essa promessa, eles não têm essa herança, eles não têm esse direito, eles não entrarão na vida, eles não conhecerão a glória vindoura, eles não conhecerão o estado eterno. Embora eles possam passar entre nós hoje, viver, entrar aqui, sair aqui e nos ver como pessoas insignificantes, dado ao seu poder que eles ainda têm como criaturas do mal, mas eles sabem do que você é herdeiro. Eles não têm nada, você tem tudo. Eles não têm esperança, eles não têm promessa. Sabe o que eles têm? Blefe, golpe. E o golpista precisa procurar uma coisa de interesse comum, que tem mercado. E sabe uma coisa que tem mercado no meio do povo de Deus? Milagres.
promessas vãs. Então, tem gente que não aguenta ver uma propaganda de alguma coisa de Deus, esquecendo que fatos que não se comprovam naturalmente é uma atividade diabólica também, não é só Deus. Jesus disse: se o inimigo se transforma em anjo de luz, imagina os seus agentes. Se ele tem essa capacidade para confundir, para enganar, para roubar o que? A glória que Deus já te deu antes da fundação do mundo e que Ele te deu fé para você crer, você recebeu essa revelação, por isso que crê. Mas nós cuidamos tão bem da chave do carro, do dinheirinho que você tem, e às vezes você desconhece o valor da fé, o valor do preço que foi pago por nós na cruz do Calvário. Os anjos de Deus tiveram conhecimento disso antes da fundação do mundo. E Pedro está dizendo isso, está sendo revelado a nós para que a vossa fé esteja em Deus. Finalzinho do versículo 21. Tua fé não pode estar em nenhum outro lugar, ela tem que estar em Deus. Amém, queridos? Eu vou parar aqui, o versículo 23 é o último. Nós fomos regenerados, não de semente corruptível. Sabe o que é semente corruptível? Aquele sêmen que nós éramos lá na fecundação, do papai e da mamãe. Quando Deus disse, sede fecundos. Quando Adão pecou, ele corrompeu a nossa origem. Não tinha morte na nossa vida inicial. Agora, no versículo 23, fostes regenerados, não de semente corruptível, agora nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Então tá bem, se nós cremos, nós voltamos à condição de Adão antes de pecar. Agora, a diferença é que Adão falava com Deus vendo, agora nós falamos com Deus crendo. Adão falava com Deus todos os dias, nós podemos falar com Deus todos os momentos. Eu fui gerado de novo. Perdi aquela oportunidade e agora eu tenho outra. Recebi uma nova vida de semente incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Todo mundo sabe que a Bíblia não envelhece. Todo mundo sabe que quem se relacionou com ela recebeu uma nova vida. Isso é um testemunho para qualquer pessoa que ela é viva e permanente, e nós recebemos agora uma nova oportunidade de viver. Versículo 24 diz: a vida que nós tínhamos passada de carne é como a da erva, que nasce num momento, cresce no outro. No versículo 25 diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Essa é a palavra que nós somos evangelizados. Quem me entendeu, diga amém. Então, olha o alto privilégio que nós temos. Por isso o versículo diz: exultais, cantai, louvem ao Senhor. Está com problema? Toda sorte de dificuldade? Isso não é nada. Deus já proveu da parte dele solução para qualquer tipo de problema, até para a morte. Morreu, tem ressurreição. Tudo antes da gente existir. E nos deu a fé para a gente receber o Espírito Santo e a revelação disso. Então isso está revelado, está escrito aqui para a gente ler, dizendo: olha, Deus já pensou em você, já te enriqueceu, já fez tudo por você antes de você existir. E isso Ele fez com o seu sangue. Foi o preço da negociação para nos dar uma nova vida, para a gente se relacionar com Deus novamente agora. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Convido para você ficar de pé, quero orar com você em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Não vamos nos esquecer nunca o quanto somos ricos, o quanto somos amados, o preço da nossa negociação. Não se esqueça nunca que quem tem a riqueza que nós temos pode ser roubado. Existe alguém querendo roubar alguém que não tem nada.
Pense nisso. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo diante da sua palavra. Nós a recebemos como sua palavra. Nos sentimos, ó Deus, advertidos, orientados, iluminados pela fé que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, a fé para a salvação. É verdade, ó Deus, que temos problemas, que somos fracos, que temos lutas, desafios e dores. E que muitas vezes nós pensamos o tempo todo em milagres. Eu sei, ó Deus, que o Senhor é o Deus dos milagres. Mas também sabemos que o maior milagre o Senhor já fez por nós, que é o milagre da salvação. Milagre esse que nós nunca mais precisaremos de outro. Milagre da vida na tua presença para sempre. Eu oro a ti, ó Deus, por todos aqui nesta noite. Que o teu Espírito Santo esteja iluminando, dando discernimento, sabedoria, destruindo, ó Deus, os enganos do inferno, do mal, que tenta roubar, ó Pai, as riquezas que o Senhor preparou por nós em Cristo Jesus. Deus, que todos nós sejamos a cada dia iluminados pelo teu Espírito, para vivermos essa vida de fé, fé para ser salvo pelos méritos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos a Deus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos cantar com alegria.